Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Hoje, quem vinha trazer a mensagem era nosso irmão Heraldo. Mas o nosso irmão Heraldo, ele não está bem de saúde. Aí o pastor ligou para mim, pedindo para mim trazer a mensagem, né? Nós vamos, nesse momento, vamos curvar nossas frontes. Vamos orar ao Senhor nesta noite e pedir ao Senhor que o Senhor nos direcione nesta noite e nos mostre o que Ele quer para nossas vidas nesta noite. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito em nossas vidas. E nesta noite, Pai, pedimos que o Senhor visite as nossas vidas, que o Senhor mostre, direcione o que o Senhor quer de nossas vidas. Que o teu nome, ó Pai, seja glorificado, que o teu nome seja exaltado, que sejamos, ó Deus, apenas fiéis, que é o que somos, apenas servos e nada mais. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos e nesta noite, ó Pai, repreendemos todo o mal, toda investida do inimigo nesta noite caia por terra, agora em nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 40. O tema da nossa meditação nesta noite é: a esperança está no Senhor. Amém? A esperança está no Senhor, é o tema desta noite. Salmo 40, vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Depois, se os irmãos quiserem, ler o salmo todo em casa, que é um salmo muito abençoado, é oração para livramento. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Me pôs nos lábios um novo canto, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-la e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esse tema desta noite, nós vamos falar de esperança, né? A esperança na vida do crente é primordial. Nós temos que entender que a palavra de Deus, ela todos os dias ela se renova em nossa vida. E nós vemos aqui, através do Salmo 40, que é melhor obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Quando vivemos, irmãos, em obediência, esperamos com paciência no Senhor. Não se fala tanto nesses últimos dias em tragédias, em muitas lutas, em muitas dificuldades. Agora mesmo nós estamos com essa campanha, a Igreja do Brasil, pelos nossos irmãos e pessoas que estão lá na Ucrânia, passando por essa prova terrível que é a guerra. E nós entendemos, à luz da palavra de Deus, que a igreja ela tem um papel muito importante nisso. Clamar, interceder, né, entregar essas vidas ao Senhor, porque a vontade do homem é que tudo isso pare, que tudo isso cesse, que possamos voltar à vida normal, né? Mas nós entendemos que existe a vontade de Deus, e a vontade de Deus ela tem que ser feita na vida do ser humano, em todas as nações. Nós sabemos que o mundo está nas mãos do Senhor. E tudo o que acontece no mundo, Deus está no comando e Deus está no controle.
Irmãos, quando nós descansamos e exercitamos a nossa fé, nós sabemos que Deus, ele entra com providência. Porque Deus nunca deixou a sua igreja só. Deus sempre esteve presente na vida da igreja. Deus sempre esteve presente na sua casa, no seu lar. Deus esteve sempre presente nos seus momentos de dificuldades, nas suas lutas, nas suas batalhas. Nós sabemos, irmãos, que há segredos nas nossas vidas que nós só contamos para Deus. Deus sabe o que você necessita. Deus sabe o que você precisa, o que eu preciso. Eu costumo dizer que Deus dá a cruz do tamanho certo para cada um, porque Ele sabe que você pode carregar essa cruz. Não adianta nós falarmos tanto da palavra de Deus, não adianta nós virmos tanto para a igreja, se não tivermos uma vida de oração, se não tivermos uma vida fiel com Deus, na nossa vida secular. Uma coisa é você estar aqui dentro, outra coisa é quando você sai aí para fora. Aí nós vamos ver qual o comportamento de cada um de nós diante de Deus. E Deus conhece a nossa caminhada. Deus sabe tudo que nós fazemos, tudo que pensamos, tudo que você vai pensar, Deus já sabe. Esse compromisso que você tem não é com o pastor, não é com os irmãos, esse compromisso que nós temos é com Deus. E é muito sério quando nós declaramos que o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Quando nós declaramos que nós depositamos a nossa confiança, depositamos a nossa caminhada nas mãos do Senhor. Porque quando vem a batalha, quando vem a luta, quando vem as dificuldades, muitas vezes nós desfalecemos. Muitas vezes nós deixamos de lado a fé, e passamos a tentar confiar nas nossas forças. Passamos a caminhar de forma contrária ao Evangelho. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que devemos depositar a nossa confiança no Senhor, que a esperança vem dele. Ele é quem traz a esperança à igreja. Ele é quem traz a esperança de dias melhores para nossas vidas. Apesar de você estar passando por dor, apesar de estarmos passando por dificuldade, apesar de estarmos passando por muitas perdas, mas nós temos um Deus que nos traz esperança. Nós temos um Deus que coloca em nossas vidas a ação do Espírito Santo para nos fortalecer, para nos dar coragem para caminhar. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos. A nossa caminhada, irmãos, aqui na terra, ela tem que ser uma caminhada de renúncia. A nossa vida tem que ser uma vida de renúncia. Nós temos que renovar a nossa mente todos os dias. Todos os dias nós temos que estar na presença do Senhor, pedindo a Ele que Ele nos mostre como devemos caminhar, que Ele nos mostre qual a caminhada, o que nós estamos fazendo, o que precisamos mudar. E muitas vezes, irmãos, não é isso que fazemos. Nós sabemos que nós temos que prestar conta com o nosso Deus. Cada um de nós aqui tem que prestar conta com Deus. E quando a coisa vai mal, quando a dificuldade vem, muitas vezes nós transferimos a culpa para o próprio Deus. É porque Deus me deixou, porque Deus não está comigo. Mas não é dessa forma. A palavra de Deus diz: quanto mais você busca o Senhor, você tem intimidade com o Senhor. Quanto mais você ora, mais Deus derrama poder na sua vida. Porque a oração é a chave da vitória. Nós sabemos disso, que a palavra de Deus nos garante isso. Irmãos, mesmo você caminhando, na pregação passada eu falei sobre o deserto, mesmo você caminhando pelo deserto, mesmo você caminhando pela luta, pela tribulação, pela guerra, jamais não desanime. Não vamos desanimar. Imagine, vamos imaginar, igreja, os nossos irmãos lá na Ucrânia. Em meio à guerra, em meio a tudo, os irmãos estão lá orando. Os irmãos estão lá buscando Deus. Eu vi um vídeo que dá vontade de você chorar. Você vê os irmãos lá orando, no lugar lá orando,
buscando Deus, sabendo que lá fora está lá a guerra comendo no centro. De repente pode vir um bombardeio ali onde eles estão e morrer todo mundo. Mas a confiança daquele povo não está no homem. A confiança daquele povo não está no governo da Ucrânia. A confiança daquele povo está no nosso Deus. Está nele. Porque a vontade de Deus tem que ser feita, doa quem doer. Não temos outro caminho a trilhar. O nosso caminho é Jesus Cristo. O nosso alvo é Jesus Cristo. Irmãos, quando nós tiramos os nossos olhos do alvo, nós perecemos. Quando nós deixamos de olhar para Cristo, nós olhamos para tudo, olhamos para o defeito dos irmãos, olhamos para o defeito de todo mundo, mas nós nunca temos defeito. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós sabemos que nós somos cheios de defeitos, nós sabemos que nós precisamos da graça de Deus, nós sabemos que precisamos que Deus mude a situação, a história da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 4, o salmista diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Irmãos, quando nós confiamos e depositamos a nossa confiança no Senhor, não temos por que temer. Nós sabemos que Deus, ele vai entrar com providência. Seja qual for a situação, seja qual for o momento que você esteja vivendo, Deus vai entrar com providência. Porque Deus, ele ouve a oração e o clamor da igreja. Desde quando a igreja anda em obediência, desde quando a igreja anda dentro da vontade do Senhor, Deus ouve a oração da igreja. Nessa trajetória toda de vida, até hoje, passando gerações e gerações, nós vemos que Deus sempre esteve presente com a igreja. Nos piores momentos da vida, Deus esteve presente. Está aqui um milagre, que é esse tempo. Eu posso até dizer, Gervásio, como ele falou aqui, que isso aqui é um milagre, porque, humanamente falando, o povo pensaria que essa igreja não poderia existir aqui, até porque financeiramente não tinha como. Mas Deus trouxe os recursos. Deus trouxe os recursos e está aqui o milagre de Deus. E nós estamos aqui, confortavelmente, louvando e engrandecendo o nome dele. Esse é o Deus fiel, irmãos, que nós servimos. Nós não estamos aqui pregando o evangelho da prosperidade, não. Nós estamos pregando aqui que Deus, ele é o Deus da providência. Deus é quem providencia tudo para nossas vidas. Deus é quem providencia tudo para a sua casa, para o seu lar. Porque Deus sabe o que nós necessitamos. Deus sabe o que nós precisamos. E a vitória vem na hora certa, no momento certo. Aí vem agora o tempo de Deus. Vem o tempo de Deus. Que muitas vezes isso acontece com qualquer ser humano. Quer que a bênção chegue já. Quer que a bênção chegue logo. No abrir e fechar de olhos, o homem quer que a bênção chegue. Mas tem o tempo do homem e tem o tempo de Deus. E o tempo de Deus não é o tempo do homem. Deus sabe a hora certa, o momento certo de liberar a bênção para a igreja. Deus sabe o momento certo que você vai estar precisando. Nós podemos ver vários testemunhos de irmãos que estavam fazendo missões em outras nações e estavam lá passando necessidade. E na hora certa Deus mandou alimento. Na hora certa Deus mandou maná, posso dizer assim, para que aqueles irmãos pudessem continuar fazendo a obra do Senhor lá em outras nações. Nós temos plena liberdade de pregar o evangelho. Nós temos a plena liberdade de levar a palavra de Deus a outras pessoas, inclusive nos presídios e outros lugares. Mas muitas vezes nós não fazemos. Muitas vezes perdemos oportunidades de levar o evangelho, levar essa palavra de esperança para vidas que estão do nosso lado, muitas vezes perecendo, muitas vezes enveredada pela droga, pelo álcool, pelo adultério, e está do nosso lado, colega nosso de trabalho, e você não leva a palavra, você não aproveita a oportunidade. Nós temos que entender isso, irmãos, que a palavra de Deus é quem liberta o homem. A palavra de Deus é quem transforma a vida do homem.
E dessa forma, a igreja tem que caminhar, levando o evangelho a toda criatura. E essas oportunidades, Deus coloca assim do nosso lado para que a gente vá lá e leve o evangelho a essas pessoas. Pessoas que estão perecendo, pessoas que estão precisando ouvir um pouco da palavra de Deus para trazer refrigério à sua alma. E muitas vezes, quando você leva esse evangelho, as pessoas são transformadas. Porque nós somos apenas instrumentos e nada mais. Deus usa você em qualquer lugar que você for. É no seu trabalho, é dentro da sua casa, dentro da sua família, Deus usa você. Agora temos que ter essa caminhada de fidelidade com o Senhor. Essa caminhada de fidelidade é primordial na vida do crente. Não podemos deixar de lado essa verdade de viver o evangelho puro. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Primeiro, a esperança nunca acaba. Irmãos, a esperança do crente não é aquela esperança que as pessoas dizem que ela é a última que morre. Eu acho que os irmãos já ouviram falar muito nisso. A esperança é a última que morre. A esperança do crente, ela nunca acaba, ela nunca morre. Porque a esperança do crente não é a última. A esperança do crente vai estar sempre presente na sua vida, porque ele tem um Deus fiel. O crente tem um Deus fiel. O crente tem um Deus que é o Deus da providência, um Deus que providencia tudo. É o Deus da esperança. Esse Deus, irmão, que nós servimos, é o Deus verdadeiro. É o Deus que coloca dentro do crente a esperança que nunca acaba. Que nós sabemos que lá no final nós vamos alcançar a vitória em Cristo Jesus. É por isso que ele fala da porta estreita e da porta larga. Muitos entram pela porta larga, poucos entram pela estreita. Porque se vir a Deus não é fácil. Se vir a Deus não é como muitos falam, que se vir a Deus é você ter carro novo, é você ter não sei o quê. Se vir a Deus é uma vida de luta, de batalha constante. É guerra espiritual o tempo todo. Nós vemos pessoas no Evangelho, homens de Deus, que deu grandes exemplos sobre isso. Homens que enfrentou lutas terríveis, batalhas terríveis, mas confiou, depositou a sua esperança no Senhor e venceu, porque era fiel ao Senhor, viveu o Evangelho pleno. A palavra de Deus, irmãos, ela não muda. A palavra de Deus, ela continua sendo a mesma, transformando o homem, trazendo o homem para Cristo. Mas, infelizmente, o homem mudou. A cada dia o homem se afasta de Deus. A cada dia o homem busca os seus prazeres, busca as suas vontades carnais e deixa de buscar a vontade de Deus em sua vida. Pedimos a Deus que tenha misericórdia. Misericórdia não só da nossa nação, mas misericórdia das outras nações. Quando o homem, irmãos, se afasta de Deus, ele passa por esses aperreios, porque está a cada dia se afastando de Deus, a cada dia ele busca coisas novas, menos em Deus. Isso é uma realidade na vida do ser humano. Não podemos, irmãos, entrar em desespero. Esse momento, muita gente entrou em desespero. Muita gente achando que, por não conhecer a palavra de Deus, até que já está chegando o final dos tempos. Pessoas que estão entrando em desespero, pessoas que estão tirando as suas próprias vidas, entrando em depressão, porque acha que não há mais solução, porque acha que a solução é tirar a sua própria vida. E nós sabemos que não é desse jeito. Nós sabemos que a palavra do Senhor traz esperança para essas pessoas. E se a igreja se mobilizar, sair, evangelizar, levar essa palavra para essas pessoas, com certeza a mentalidade dessas pessoas vai mudar. Vai mudar porque a palavra de Deus, ela penetra, entra a alma e o espírito do homem e transforma. E faz coisas novas acontecer na vida do ser humano. Isso, irmãos, nós temos que entender como igreja. Ser igreja é isso. É você avançar, marchando como um grande exército.
pregando o evangelho, amando as criaturas, sabendo que aquelas criaturas estão a ponto de perecer, que aquelas vidas estão ali a ponto de tirar suas próprias vidas porque acha que não há mais solução. Passando por uma pandemia, depois vem guerras, as pessoas estão sem saber o que fazer, porque não conhecem a palavra de Deus. Mas a igreja tem o remédio certo, que é a palavra de Deus, que é o agir de Deus na vida da igreja. Isso faz toda a diferença, irmãos. Quando o Espírito Santo ele habita em nossas vidas, ele enche a nossa boca. Ele leva você a falar o que ele quer para as pessoas. E quantas pessoas foram transformadas através dessa palavra? Através dessa palavra que Deus usou. Um irmãozinho lá humilde foi lá, levou a palavra de Deus no jeitinho dele e Deus agiu. E hoje essas pessoas estão na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, agradar a Deus. Irmãos, dentro de nós está o Espírito Santo. E como agradar a Deus? Como é que nós vamos agradar a Deus se nós não estamos obedecendo a sua palavra, se nós não estamos orando, se nós não estamos cumprindo o ID? Como é que nós vamos agradar a Deus dessa forma? Como é que nós vamos agradar a Deus se nós, muitas vezes, ao invés de estar olhando o nosso próprio defeito, nós estamos olhando o defeito do irmão. Nós estamos olhando o defeito do pastor, defeito de presbítero, de diácono, mas nós não olhamos nossas vidas. Como é que eu posso agradar a Deus dessa forma? Para que possamos agradar a Deus, irmãos, nós temos que ter uma vida santa, uma vida de busca total ao Evangelho do Senhor. Não podemos marchar em busca da vitória se não tiver esse propósito em nossa vida. O propósito de servir a Deus. A grande responsabilidade de servir a Deus. De olhar para as pessoas lá fora e ver que elas carecem, precisam da glória de Deus em suas vidas. Pessoas que estão clamando pela palavra de Deus. Pessoas que estão clamando por uma transformação de vida, por uma mudança de vida. E muitas vezes nós deixamos passar em branco essas pessoas. Pessoas que precisam que nós vá até ela e fale de Jesus. E mostre que tem um Deus que tem a esperança para ele. E mostre que tem um Deus que transforma. E mostre que tem um Deus que é o Deus do milagre. Nós, irmãos, somos servos e nada mais. Nós somos servos e nada mais. Não adianta eu tentar resolver as coisas pelas minhas forças, que eu não vou conseguir. E todas as vezes que o homem toma uma decisão com suas próprias forças, dá errado. Dá errado. Só vai dar certo quando você vai lá, bota seu joelho no chão, clama ao Senhor, pede ao Senhor misericórdia, para que Deus mostre qual o caminho que Ele quer que você ande, para que Deus mostre qual a vontade dEle na sua vida. Isso, irmãos, é a palavra de Deus. Isso é a vontade de Deus em nossas vidas. Que andemos amando uns aos outros, sem olhar classe social, sem olhar se você é rico, sem olhar se você é pobre, sem olhar se você é preto ou branco. Deus ama todos de igual modo. E assim devemos fazer como igreja. Amar as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Em 1 Pedro, no capítulo 5, versículos 6, 7 e 8, se os irmãos quiserem depois ler em casa, diz: humilhai-vos, portanto, sob a mão poderosa de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. No versículo 7, ele diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. No 8, ele diz: sede sóbrio, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Irmãos, o trabalho da igreja é levar a palavra de Deus, é levar a vida às pessoas. O trabalho do nosso inimigo é de matar, roubar
e destruir. Veja o que a palavra diz, que ele anda ao derredor, procurando a quem possa tragar. E quando nós lemos isso aqui, nós pensamos que é só para quem não é crente. Isso aqui serve para o crente também. Quando eu disse sede sóbrios, nós temos que estar atentos. Nós temos que estar atentos, vigilantes, porque a caminhada não é fácil, mas nós sabemos que nós temos que vigiar 24 horas por dia, sabendo qual o terreno que nós estamos pisando. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós sabemos que o Espírito Santo, ele nos orienta, e ele nos mostra em que terreno nós estamos pisando. Nós sabemos se estamos passando por perigo ou não. Nós sabemos se naquele lugar que nós estamos ali, nós vamos passar por algum aperreio ou não. Porque o Espírito Santo, ele direciona você para onde você está indo. O Espírito Santo, ele mostra a você que você está indo ou para o caminho do bem ou para o caminho do mal. Mas o Espírito Santo, ele mostra ao homem, mostra e diz, não vá por aí que você vai se arrebentar. Mas, infelizmente, o homem desobedece e vai por esse caminho. E muitas vezes, quando dá errado, a culpa é de Deus. Irmãos, nós devemos assumir os nossos erros, assumir a nossa responsabilidade com Deus, porque a palavra de Deus ela é nossa regra de fé e prática. Esse manual que está aqui, ó, nos ensina tudo. Esse livro aqui mostra tudo, mas para isso você tem que ler. Essa Bíblia não é para estar aberta lá, bonitinha, lá em sua casa, lá, como o povo gosta de botar, Salmo 91, Salmo 23. Não, essa Bíblia aqui é para você ler, você se alimentar, para você se fortalecer espiritualmente. Quando nós nos alimentamos e oramos, Deus, ele nos fortalece. E nós começamos um dia com a sabedoria vindo de Deus em nossas vidas. Porque essa sabedoria, quando vem de Deus, aonde você vai, Deus está lhe direcionando. Isso é em seu trabalho, em sua casa, é você vindo para a igreja, Deus vai lhe direcionando. E aí eu pergunto, quantos livramentos Deus já deu para nós aqui? Quantos livramentos Deus já deu para mim e para você? Eu mesmo passei 2 horas e meia, irmãos, na mão dos assaltantes. Dentro de um canavial, os caras com arma de menino Alagoas, na terra de Gervásio, os caras com arma em cima de mim. E eu sem poder fazer nada, os caras levando tudo do povo, e eu sem poder fazer nada. Mas Deus deu o livramento, não morreu ninguém, só perdemos bens materiais. Todo mundo sobreviveu, porque Deus estava presente na minha vida. E o que eu achava interessante naquilo tudo, é que os caras eram ignorantes com as pessoas, mas comigo, o cara sempre tranquilo, o cara comigo. E até ele disse assim, motorista, pode ficar tranquilo, com você não vai ter nada. Com você não vai ter nada. Eu vi, irmãos, a mão de Deus. Porque naquele momento eu pensava em minhas filhas, pensava em minha esposa, e eu pensava, se eu morrer, quem vai criar minhas filhas? Mas o Espírito Santo me direcionou. E hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro, sendo humilde. Podemos agradar a Deus, irmão, sendo humilde na sua presença. Temos que reconhecer a soberania de Deus em nossas vidas. E aqui eu trago um pouco a história de José. José, apesar de ser jovem, mas ele era fiel ao Senhor. José era humilde. E quando José foi vendido, ele tinha 17 anos de idade. José passou 13 anos sofrendo. Por que 13 anos? Porque ele foi vendido com 17. Quando ele chegou até Faraó para ser governador, já estava com 30. Nessa trajetória de José,
José passou por muitas dificuldades, mas José nunca perdeu a esperança no Senhor. José continuou sendo humilde, continuou sendo aquele jovem na presença do Senhor. Veio tudo na vida de José, tudo, mas ele continuou sendo humilde na presença do Senhor. E no momento que ele tinha nas mãos dele os irmãos que fez mal a ele, tinha nas mãos dele o poder para prender ou mandar matar, José surpreendeu todos, perdoando. Irmãos, isso é humildade. Isso é humildade de vida. Isso serve para nós como igreja, como lição de vida daquele jovem. Além de jovem, era um jovem fiel a Deus. Um jovem que passou pela tentação do adultério e não aceitou. Continuou firme com Deus. Porque o inimigo investia pesado nesses 13 anos que ele passou. E quando começou a bênção chegar, ele passou a ser governador do Egito. Comandando tudo aquilo ali. Deus mostrou a ele os 7 anos de vacas gordas e 7 de vacas magras. E Deus deu sabedoria a ele para conduzir aquela situação, para quando chegasse no período de escassez, as pessoas não passassem fome. E todo mundo vinha até José para comprar alimento. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque José, ele foi usado por Deus para abençoar vidas. Abençoar outras vidas que estavam passando fome. Porque ele era humilde diante do Senhor. Essa humildade, irmãos, nós temos que ter em nossas vidas. A humildade, nós reconhecemos a soberania de Deus, ela faz preencher as nossas vidas. Quando nós reconhecemos a soberania de Deus, Deus está presente na nossa vida. Deus traz até nós bênçãos sem medidas, bênçãos que você não esperava, de repente a bênção chega porque você passa a ser uma pessoa humilde diante do Senhor. Quando a igreja se humilha diante do Senhor e busca a sua presença, nós vemos o agir de Deus. Nós vemos a transformação de Deus. Quantas e quantas nações. Tem igrejas aí que hoje tem 5.000 membros. Porque a igreja orou. Porque a igreja buscou a presença de Deus. A nossa igreja mãe, a 12 de agosto, é uma igreja missionária. Quantos missionários a nossa igreja mandou e está enviando até hoje para levar o evangelho a toda criatura. E nós vemos a igreja crescendo, porque Deus está no comando. Deus está direcionando a igreja em humildade. E a igreja tem que reconhecer essa soberania de Deus na vida da igreja. Porque Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. A ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. Esse é o nosso Deus, o Deus único em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Independente, meu irmão, minha irmã, da situação que você esteja vivenciando hoje. Se você se acha que está sendo humilhado, lembre-se que Deus vai te exaltar. Lembre-se que Deus pode exaltar a sua vida. E não tem melhor coisa do que você ser exaltado pelo próprio Deus. Isso é quando nós vivemos em humildade de vida. Isso é quando nós vivemos dependendo do Senhor em nossas vidas. Nós sabemos que a nossa força vem do Senhor. Sabemos que tudo passa nessa vida, tudo passa. Mas a palavra de Deus, ela permanece para todo sempre. Irmãos, Deus se encarrega de defender os aflitos. E como eu já falei, independente de raça ou posição social, nós temos que exercitar a nossa fé. Quando a palavra de Deus diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, é porque Deus é soberano. Deus tem que estar acima de todo e qualquer presidente da República.
Deus tem que estar acima de todo mundo, até da nossa família. Deus tem que estar acima de tudo e de todos. Nós temos, irmãos, que exercitar a nossa fé. A caminhada do crente sem exercitar a fé, ela não tem efeito. Ela não tem efeito algum se você não exercitar a sua fé. Se na primeira batalha você se entrega, não tem como você avançar, porque você deixou a sua fé de lado. Quando nós falamos de fé, é você e Deus. Quando nós falamos de fé, não é seu vizinho, não é sua esposa, não é ninguém. É você e Deus. É sua intimidade com Deus. É a sua busca incessante com Deus. A cada momento que você busca Deus, a cada momento que você se entrega aos pés do Senhor, você tem aproximação a Ele. E essa alegria que está dentro da nossa alma vem do Senhor. Essa alegria que está dentro de você vem do Senhor. Quando nós nos afastamos do Senhor, vem a tristeza, vem a dor, vem a vontade de morrer, vem a vontade de tudo. Mas quando o Senhor está nas nossas vidas, a alegria está presente dentro de nós. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Que nós possamos, igreja, entender isso. Entender que a alegria não vem do homem. A alegria vem do Senhor. Cada um aqui tem uma história diferente. Cada um aqui passou por momentos difíceis na vida de vocês. E na minha vida eu passei também. Se alguém disser que não passou, mente. Porque nós passamos por dificuldades em nossas vidas. Nós passamos por dias difíceis e sabemos que temos testemunho a dar do que o Senhor fez nas nossas vidas. E ainda do que o Senhor irá fazer na vida de cada um de nós aqui presente. Porque esse é nosso Deus. Esse é o nosso Deus que jamais vai conhecer derrota. Pelo contrário, o nosso Deus, ele é vitorioso. O nosso Deus traz a vitória para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos concluir. Irmãos, nunca vamos deixar de lado essa confiança no Senhor. Nos piores momentos das nossas vidas, vamos depositar a nossa confiança em nosso Deus. Porque nós sabemos que Ele é soberano, Ele é único. Não vamos levantar deuses acima do nosso Deus, não. Deus acima de tudo. E vamos exercitar a nossa fé no nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe.